Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao 4º Encontro de Nutrição da Santa Casa de Campo Grande. Este encontro tem como objetivo discutir as novas tendências e desafios na nutrição clínica, além de promover a troca de experiência entre os profissionais da área. Em comemoração ao Dia do Nutricionista, celebrado em 31 de agosto, a Gerência de Enfermagem e equipe multiprofissional da Santa Casa realizam este evento. Hoje teremos palestras, mesa redonda e debates enriquecedores. Agradecemos a presença da senhora Ana Lúcia Saraiva Cunha Ganci, nutricionista fiscal do CRN, Conselho Regional de Nutrição, e da professora Rosângela dos Santos Ferreira. Convidamos ao palco para o uso da palavra a supervisora de nutrição clínica da Santa Casa, senhora Sandra Mara Sasso. Boa noite a todos. É com grande satisfação que dou as boas-vindas a todos neste evento dedicado à nutrição e saúde muscular. A saúde muscular não é apenas uma questão de força ou desempenho atlético. Ela é fundamental quando pensamos em saúde, longevidade, reabilitação e qualidade de vida. E a nutrição desempenha um papel central nesse processo. Os alimentos que escolhemos consumir podem influenciar diretamente nossa capacidade de desenvolver, manter, recuperar a musculatura. Então, portanto, para viver mais e principalmente melhor, cuidar da massa muscular é fundamental. Durante essa noite, teremos a oportunidade de ouvir especialistas que trarão informações valiosas sobre como a nutrição pode influenciar nesse processo, assim como a integração da nutrição com outras áreas da saúde, potencializando esse resultado, oferecendo uma abordagem mais holística e capaz e eficaz para o cuidado dos pacientes. Gostaria de agradecer a presença da gerente de enfermagem e equipe multiprofissional da Santa Casa, a enfermeira Maressa Siqueira de Aragão Monteiro, a coordenadora de enfermagem e nutrição clínica, a enfermeira Rosilane Álvares Nascimento, que hoje estamos, desde fevereiro, que estamos com essa gerência, trilhando um novo caminho. Tá? E eu estou muito feliz com essa nova fase da nutrição clínica. Também gostaria de agradecer aqui a toda a minha equipe, tá? Todas as nutricionistas, porque agora tem um homem também da equipe, então a todos nutricionistas. Tá? Também gostaria de agradecer aos patrocinadores, também aos palestrantes e a todos envolvidos na organização desse evento. A dedicação e compromisso tornaram possível este encontro, que certamente enriquecerá nosso entendimento sobre a importância da nutrição na saúde muscular. Que esta noite seja de aprendizado e inspiração para que possamos aplicar esses conhecimentos em nossa vida profissional e também pessoal, contribuindo para uma vida mais saudável e ativa. Muito obrigado e aproveitem o evento. Convidamos ao palco para o uso da palavra a coordenadora de enfermagem e nutrição clínica da Santa Casa, a enfermeira Rosilane Álvares Nascimento. Boa noite a todos. O pessoal já me apresentou, né? Com muita alegria que a gente recebe todos aqui hoje. Assim como a Sandra acabou de comentar, né, de falar, a Sandra assumiu a nutrição em fevereiro desse ano, mas eu e a Maressa nós assumimos em 17 de janeiro de 2024, nós assumimos a nutrição clínica da Santa Casa.
Nós pegamos o serviço estruturado, muito bem estruturado, né, pela antiga chefia, e demos sequência no trabalho que ela trouxe até janeiro, né? Claro que de lá para cá nós conseguimos aumentar o nosso quadro, que foi um grande desafio, né? A RH é sempre um grande desafio. Conseguimos contratar excelentes profissionais, né? Já tínhamos excelentes profissionais antes. E os outros Nutris só veio mais para complementar a nossa equipe. Eu vou pedir para que todos os nutricionistas da Santa Casa se levantem, por favor. Esses são os nossos profissionais maravilhosos, né? Quero parabenizá-los, né, pelo dia do nutricionista, mas agradecer principalmente pela confiança, pela parceria, né, até aqui, que a gente possamos caminhar sempre, né, nesse caminho. Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 4º encontro, né? Mês de agosto é um mês muito bom para a Santa Casa, é um mês que a gente comemora 107 anos e também comemoramos o Dia do Nutricionista no mês de agosto. Então, sejam todos acolhidos e muito bem-vindos a esse encontro. Obrigada. Convidamos ao palco para o uso da palavra e suas considerações a gerente de enfermagem e equipe multiprofissional da Santa Casa, a enfermeira Maressa Siqueira de Aragão Monteiro. Boa noite a todos. Realmente é com muito prazer, como todos nós já dizemos. Opa, troquei para não falhar. Com muita satisfação, muito prazer que nós podemos abrir esse evento nessa noite. E eu estou realmente muito feliz por participar desse momento junto com a Nutrição Clínica. Então, nós temos unido os nossos esforços para que os nossos pacientes possam ser melhor atendidos. E nada como uma equipe funcionando em unidade, uma equipe funcionando com objetivos bem traçados, com protocolos bem desenhados, para que a gente possa crescer como instituição. E esse momento é um marco para nós também. Acredito que desde a pandemia nós não tínhamos nenhum evento da nutrição. Nós já tivemos até de outras categorias, mas da nutrição clínica nós não havíamos tido ainda e estamos abrindo com chave de ouro, né? Estamos aí com o nosso auditório cheio, com palestras muito importantes, com essa mesa redonda também que vai acontecer nessa noite. Então é um motivo de muita alegria para nós. Eu, como enfermeira, à frente de um grupo de muitos profissionais, mais conhecimento agregado à nossa área. E nós temos também uma enfermeira que trabalha na área de nutrição, que é a Carla, que está ali no fundo. Não sei se ela levantou junto com as meninas. Então levanta, Carla, nossa enfermeira. Nós temos aprendido, enquanto enfermagem, o quanto é importante nós caminharmos juntos para garantir que o paciente receba, né, a nutrição, porque nós vamos viabilizar isso através de uma sonda, através de uma administração de uma dieta parenteral e tantos outros cuidados que a equipe vai poder, juntamente com a nutrição, oferecer para o paciente. Então, nós todos juntos queremos evoluir o nosso cuidado e trazer para a Santa Casa de Campo Grande, que é o nosso hospital de referência para tantas coisas, né? Paciente queimado, um paciente de pós-operatório de cirurgia cardíaca infantil, quantas necessidades esses pacientes têm nutricionais. Então, que nós possamos mesmo crescer enquanto instituição, crescer enquanto profissão, né? As nutricionistas que estão aqui não são apenas da Santa Casa, todos que estão aqui querem crescer como profissionais, mas nós, acima de tudo, queremos oferecer aqui na Santa Casa um atendimento de excelência e que vocês possam realmente aproveitar esse encontro. Mais uma vez, parabéns, Sandra, parabéns a todas as nossas nutricionistas, a Carla, que estiveram envolvidas nessa organização. E nós queremos repetir, queremos ter outros, queremos crescer ainda mais e proporcionar esses momentos aqui na nossa instituição. Então,
muito obrigada pela presença de todos, todos que se inscreveram, todos que estão aqui, e que vocês tenham um ótimo encontro. Em nome da diretoria corporativa da Santa Casa e a presidente da Santa Casa, que não pôde estar aqui hoje, agradecemos a presença de todos. Neste momento, daremos início às palestras. Sendo assim, solicitamos a todos que anotem todas as dúvidas para serem esclarecidas apenas no momento da mesa redonda. Convidamos ao palco para falar sobre o tema Qualidade muscular e longevidade a nutricionista mestre Tatiana Cantarella Sarmento. Boa noite a todos. Obrigada. Bom, antes de mais nada, quero agradecer o convite, Sandra, a Inonara, né, que me indicou, se formou comigo em 2009 na CBB, a todos os profissionais da área da saúde, nutricionistas, os meus futuros nutricionistas, colegas de trabalho, meus alunos que são aqui da UCBB, obrigada por terem vindo. E a gente não pode falar de saúde muscular sem antes falar da terceira idade. A terceira idade, chegar na terceira idade, a gente sabe, de uma forma realmente longeva, não é fácil. E a saúde muscular, ela está fortemente associada a alguns obstáculos que nós podemos encontrar no meio do caminho. E esses obstáculos, podemos dizer, no processo de desnutrição, não é somente no idoso. A gente tem sobrepesos, são pessoas sobrepresas que também são desnutridas. Não é mesmo? A gente tem pessoas obesas que são desnutridas. Então, a nutrição celular ela é mais importante do que a alimentação em si, que são coisas diferentes. E é mais ou menos isso que eu vim trazer um pouco para vocês também, sobre como envelhecer, como viver mais e viver melhor, adoro essa frase. Então, nós precisamos cuidar, sim, não somente dos nossos idosos, mas nos cuidarmos desde a nossa adolescência, se possível já nos preparar para esse envelhecimento e evitar essa fragilidade. E quando eu falo de fragilidade, não é só o vigor físico, mas também o vigor cognitivo. Já dizia Nuno Cobra, no livro dele Sementes da Vitória. Já viram? Lembra desse livro? Ele fala da forte associação direta da saúde física, do vigor físico com o vigor cognitivo. Então, nós precisamos cuidar muito da nossa saúde muscular. A desnutrição, ela é sim um risco, existe esse risco da sarcopenia, que acarreta doenças na terceira idade. E uma das coisas que foi relatada nesse artigo, muito bacana, foi essa adequação de proteína. Já os meus alunos que estão estagiando em clínica, eles sabem quão difícil é achar pessoas que adequam proteína, que consomem no mínimo 4 refeições com proteína dia. Ou, no mínimo, 0,25 gramas de proteína por quilograma de peso por refeição e, no máximo, 0,4 gramas de proteína por quilograma de peso por refeição. E por que eu tenho que pensar no mínimo e no máximo? O mínimo para eu conseguir fazer toda essa parte estrutural, conferir sistema imunológico. Muito foi falado isso na Covid, pessoas que eram hospitalizadas, elas conseguiam sair mais rápido, mais facilmente, vamos colocar, na hospitalização por conta dessa saúde muscular, que tem associação com o nosso sistema imune. Então, a gente precisa do mínimo necessário para isso e o máximo para a gente cuidar da nossa microbiota intestinal. Se eu não cuido do máximo, e isso é muito comum, a gente vê pessoas que consomem somente 2 refeições com proteína, consomem uma alta quantidade de proteína. Dá para escutar assim também, se for o caso, né? Pegar? Dá. E essa alta quantidade levando a desbiose intestinal, alteração da nossa microbiota. Então, trabalhar o mínimo e o máximo é muito importante. E a adequação dessa proteína no dia. Então, a nossa microbiota está associada diretamente, esse artigo coloca isso, ao impacto da nossa saúde muscular, bem como da nossa saúde metabólica. E a nossa microbiota intestinal, ela tem um crosstalk, que é a comunicação direta com as nossas mitocôndrias.
A gente sabe do cérebro, o eixo cérebro-intestino, mas a gente muitas vezes não sabia do eixo intestino-mitocôndria. Então, eu trouxe para vocês também um artigo colocando essa importância da saúde mitocondrial para a nossa saúde muscular. Então, as intervenções nutricionais personalizadas são essenciais para prevenir a desnutrição e promover a saúde, nesse caso, desse artigo nos idosos. E a gente tem os avanços da pesquisa que nos ajudaram muito nisso. Em 1982, um estudo pioneiro, ele já colocou que se nós adequarmos essas proteínas, nós temos o estímulo correto para essa sinalização de síntese proteica. Aí e fala assim, não é somente sinalização de síntese. Eu preciso também do substrato. Então, nós temos que pensar na sinalização, sim, mas nós precisamos do substrato. E eu falo substrato energético, tá? E em 2011 veio o ômega 3, trazendo para nós a associação dele. Teve um estudo nesse artigo de 8 semanas. Deixa eu tentar achar aqui. Um estudo de 8 semanas aumentando a síntese proteica muscular em indivíduos jovens e de meia idade. Só que nós temos que ter um bom ômega 3. Acho que na sacolinha de vocês aí eu vi que tem um ômega 3, né? Da Vitafor, se eu não me engano. É uma ótima marca. A gente tem que ter um grau de pureza desse ômega, a gente tem uma quantidade adequada de EPA, DHA, e na nossa mesa redonda, se vocês não souberem como escolher esse ômega 3 de boa qualidade, nós estamos aqui para isso, e trazendo para nós essa saúde. O ômega 3 ele é considerado para nós como também um recurso ergogênico, exatamente pelo fato dele gerar essa síntese proteica muscular. E aí a gente tem atualmente as pesquisas explorando as estratégias dessa adequação nutricional, como o nosso nutrient timing, né? A gente vai dividir as refeições do paciente de maneira que ele tenha o máximo de proveito daquele estímulo, que pode ser um exercício, o estímulo do exercício, por exemplo. Então, a estratégia é tão importante quanto consumir, no caso que a gente fala bastante proteína. Eu preciso ter uma quantidade adequada, como eu falei, o mínimo e o máximo, e eu preciso que esteja distribuída nesse plano de maneira correta. Uma vez feito isso, eu vou garantir a prevenção dessa perda muscular relacionada ou não, né, com a idade. Aí eu trouxe um estudo para vocês que eu achei muito interessante, que é a parte da estimulação elétrica. Mas o que tem a ver isso com nutrição? É que ele foi feito exatamente com a adequação de proteína, com 0,4 gramas de proteína por refeição, e totalizando no dia desses indivíduos 1,75 gramas por quilograma de peso dia. E eles fizeram estímulo elétrico, não é um estímulo invasivo, ele tem até relativamente baixo, médio custo, e que ele é muito acessível. Foram feitos com indivíduos acamados, que eles não conseguiam uma boa mobilidade para fazer algum tipo de exercício. E eles demonstraram que tiveram excelentes benefícios com 20 sessões, apenas 20 sessões, com 30 minutos, tempo de 30 minutos cada, com esse estímulo elétrico. É uma técnica promissora, eu não estou vendendo técnicas aqui, é só para mostrar que a gente precisa de um estímulo. Se eu não estou acamada, se eu não estou hospitalizada, qual é o estímulo que eu preciso para prevenir essa perda? Que é isso que o estudo trouxe. Exatamente o exercício físico. Não adianta a gente sair dessa, não tem milagre. Eu preciso de um treinamento associado e eu vou mostrar isso no final da palestra, que nunca é tarde, tá? Nunca é tarde. Trouxe aqui um senhor de 72, eu acho que deve estar com seus 75 anos, foi transformado a vida dele. E isso é muito interessante quando a gente pensa nisso. Então, não tem milagre. É exercício físico e adequação nutricional. Então, uma técnica promissora para prevenir atrofia, combina-se bem com dietas ricas em proteína para preservar massa e força muscular. A atrofia muscular é causada por inflamação mediada por endotoxinas. Talvez alguns de vocês não saibam disso, mas as endotoxinas é uma coisa muito comum a produção dela. Já ouviram falar da SIFO ou da SIBO? A superproliferação bacteriana, a superproliferação fúngica. Se nós tivermos uma microbiota
maravilhosa, a gente pode combater essas síndromes. E vem um paciente para nós, com uma CIFO ou uma CIO, ele tem sim essas endotoxinas piorando o teu estado de inflamação. E uma das coisas, para nutricionista, a gente fala muito de modulação intestinal, são coisas simples que a gente pode agregar no dia a dia. Eu estava vendo a sacolinha ali da Lari e vi que tem colágeno aí, peptídeos. Peptídeos de colágeno não é só pele, unha e cabelo. Tudo que tem tecido conjuntivo no nosso corpo, a gente é favorecido com o consumo de peptídeos de colágeno. E os nossos tight junctions, né, as nossas proteínas que unem esses dedinhos do nosso intestino, eles se favorecem e muito com colágeno. Então, olha aí um grande reparador de mucosa intestinal. A glutamina, né, os estudos mostram essa grande reparação também, formando também a sua mucoproteção. E dentro do hospital a gente também fala bastante da gluta, né? Então, essas endotoxinas, a atrofia muscular pode ser causada por essa inflamação, mediada por endotoxinas. E eu não estou falando nem de probiótico, não cheguei lá, né? Não vou falar hoje de probiótico, mas eu queria chamar a atenção para vocês, antes de vocês fazerem uma reinoculação de probióticos, vocês precisam limpar terreno biológico do paciente. Uma simples desparasitação, fazer um trabalho, isso é muito válido, até porque dependendo do estado desse paciente, você pode fazer sim uma translocação bacteriana e aí piorar esse estado dele. Então, fazer uma limpeza do terreno biológico, a reparação desse intestino para prevenir inflamações crônicas, talvez mediadas por uma LPS ou não, e a reparação da mucosa desse intestino. Então a gente pode lançar mão dessas estratégias nutricionais. E que são comuns em pacientes internados e idosos, como diz esse artigo. Tá? Uma das principais queixas de um indivíduo inflamado, qual é? O que eles relatam? Inchaço, vermelhidão, dor, fadiga. Então a parte metabólica, essa questão energética, ela tem que ser muito bem vista. Tanto que uma vez que a gente melhora as nossas mitocôndrias, a nutrição dela, a gente consegue muitas vezes diminuir dor no paciente, por exemplo, com uma fibromialgia. É uma mitocondriopatia, não é? A mitocôndria e saúde muscular. Então eu trouxe para vocês o seguinte, esse artigo, cadê ele? Está citado em algum lugar aqui. Ai, eu saí, meu amor. Volta para mim. Esse artigo, ele coloca da capacidade da mitocôndria em nível de plasticidade. O que quer dizer isso? Ele se adapta ao meio. Se eu sou sedentária, eu vou produzir pouca energia, meio óbvio, né? Se eu sou uma pessoa muito ativa, eu vou ter essa capacidade aumentada de produção de energia. Então eu posso escolher, aí depende de vocês. Vocês querem se adaptar chegar na terceira idade com um idoso, como que eu posso falar isso, gente? Um idoso com menos energia, menos mobilidade. A gente falou de netinho, de colocar o netinho, agachamento com o netinho, jogar na parede o netinho, né? Isso tudo dependente dessa linda mitocôndria. E esse artigo ele coloca que não é só isso. A parte de doenças neurológicas estão associadas diretamente à mitocôndria. Então, é nós que vamos escolher essa plasticidade. E ela tem uma forte resposta ao exercício, de forma positiva, quando com o exercício. Isso melhora a eficiência energética e a saúde muscular geral. Então, às vezes a gente pensa em síntese proteica, a gente pensa só no retículo endoplasmático, né? Mas esquece da mitocôndria. A gente acha que é só treinamento aeróbico que gera biogênese, mas não. A gente precisa dos dois. Então, se eu fosse hoje fazer uma orientação, eu falaria um exercício para respirar profundamente, ou a respiração profunda 3 vezes ao dia. Isso foi uma fala de um neurologista, uma palestra que eu fui. Ele falou de 3 condutas diárias básicas de respiração profunda, suplementação de vitamina D e ômega 3. Achei muito interessante essa fala. Mas não, a mitocôndria ela tem que estar associada, então, treinar musculação, talvez, um pilates, ou qualquer exercício com predominância anaeróbia ou anaeróbica, né? E um exercício aeróbico. Então, respiração, pode ser um yoga, pode ser uma meditação, pode ser um tai chi chuan, qualquer coisa que a gente consiga fazer essa amplitude desse pulmão. As pessoas ansiosas, elas têm uma respiração muito curtinha, né? As extremidades geladas. Respirar profundamente também é uma conduta muito válida.
E a gente tem impacto direto sobre a longevidade, obviamente, a um envelhecimento mais saudável, reduzindo o risco de doenças relacionadas à idade. Essa suplementação ela não estava nesse artigo, mas eu quis trazer para vocês as coenzimas mais importantes para uma boa biogênese mitocondrial. Não posso deixar de falar das vitaminas do complexo B, as outras, né? Aqui tem algumas, principalmente a B2, a vitamina B3, todas aquelas que participam do nosso ciclo de Krebs, né? Vocês estão bem familiarizados com isso, né? E a questão das coenzimas, se a gente não tiver um bom aporte delas, eu posso ter uma disfunção mitocondrial. A coenzima Q10, muito conhecida, a glutationa, o ácido prototênico, que é a vitamina B5, a biotina, que tem uma forte participação nisso, o ácido fólico, B9, ou o metilfolato, na sua forma mais ativa, e eu trouxe uma mais ali, que ela não é considerada uma coenzima, mas ela é fantástica para isso, que é a creatina, que a gente hoje está estudando bastante na parte cognitiva. Em todas as idades, todas. Não podemos esquecer do magnésio. O magnésio também trouxe um artigo de 2021, mostrando que é um mineral essencial para a saúde muscular. Ele tem inúmeras funções. O paciente ansioso precisa de magnésio, o paciente hipertenso precisa de magnésio. E a gente tem que sair um pouco daquela referência de exame laboratorial que vem do laboratório, que é a referência pela curva de Gauss, né? A gente precisa sair e entrar numa referência preventiva. Se a gente quer um envelhecimento saudável, nós precisamos tratar de referências preventivas. Então, se eu for falar de magnésio, nível de magnésio sérico como referência preventiva, eu vou ali ficar entre 2,4 e 2,6 miligramas por decilitro. Eu não vou ficar satisfeita com o magnésio 1,7. O magnésio 1,7 ele já está, às vezes até tem cãibra e está dentro da referência. É um paciente fadigado, cansado, é um paciente para diabético é muito importante, resistência insulínica é muito importante, porque ele aumenta a captação de glicose para dentro dessa célula. Preciso do magnésio para a nossa saúde cardiovascular, porque está diretamente associado com a nossa saúde óssea, melhor dizendo, óssea. Então, é um biomarcador de risco cardiovascular, por exemplo, a osteoporose. Eu tenho que garantir que esse cálcio entre no osso, eu preciso da vitamina K2, só um adendo, né? E o magnésio, ele faz essa função com excelência. Ele é importante para a função muscular, por conta da contração, diminuição de dor. Se alguém aqui atende em clínica, vê isso muito nítido, a dor diminuída com a adequação de magnésio nos pacientes. É muito legal. Fraqueza e relaxamento muscular e previne câimbras e fadiga. Também atua positivamente no humor. Isso tudo que eu estou trazendo para vocês são de artigos, tá? Função cognitiva, prevenção de depressão, fadiga mental. Nesse caso, eu tenho dois tipos de fadiga aqui. Eu tenho a fadiga física, que é chamada de periférica, e a fadiga mental, a fadiga central. Então, previne depressão, fadiga central, Alzheimer, demência e ansiedade. Na saúde cardiovascular já falei da diabetes, e também um mineral excelente para os ossos. Então, não podemos esquecer do magnésio. E a gente sabe, nós nutris principalmente, do quão difícil é isso na alimentação. Posso tomar suco verde todo dia, né? Dependendo, o suco verde é uma grande ideia para a adequação disso, mas eu preciso olhar esse exame e ver se está dentro da referência preventiva. Trouxe para vocês também, agora já é um suplemento, agora não quero chamar de suplemento, é o HMD, ele é um metabólito de leucina. Ele faz a sinalização de forma muito interessante de síntese proteica. E esse estudo de 2022, ele trouxe esse metabólito de leucina, foi proposta uma terapia de potencial favorecendo os adultos e idosos de diferentes tipos de doença. Eles enfatizaram muito o câncer nesse estudo. E apenas 3 gramas por dia foram fornecidos para 80%, é uma revisão sistemática, tá? E sugere que a suplementação de HMB tem um efeito benéfico na massa e na função muscular em pacientes com câncer. Trouxe para vocês também alguns nutracêuticos para a saúde muscular. Essa
Essa revisão, daqui a pouco aparece a referência aqui, ó, tá mais embaixo, 2023. Foi falado o ômega 3 nessas quantidades de 720 mg de EPA e 400 mg de DHA. E o bom ômega 3, em uma cápsula, a gente consegue metade disso. Então, em 2 cápsulas dia, eu já tenho uma boa adequação desse ômega 3, reduzindo inflamação, melhora a síntese proteica. O HMB também foi citado nesse artigo. Ele usou-se 3 gramas, exatamente a mesma quantidade do outro, prevenindo catabolismo muscular, especialmente em câncer. A vitamina D, esse artigo de revisão, ele colocou 5.000 UI de vitamina D dia, melhorando a força muscular e o equilíbrio. Aqui eu vou um pouquinho mais além. Se vocês quiserem ter uma adequação mais individualizada dessa vitamina D, eu sugiro fortemente fazer o exame de paratormônio, de vocês fazerem o PTH do paciente de vocês e multiplicarem por 2 o valor. Aí vocês vão ter exatamente quanto de vitamina D esse paciente tem que ter no sangue. Se tiver doença autoimune, eu sugiro multiplicar por 3. PTH vezes 3, e aí vocês têm uma boa referência individualizando o paciente. A creatina, também citado aqui, de 3 a 20 gramas dia. A gente usa mais 20 gramas para saturação. No entanto, tem artigos com 10 gramas para depressão, trabalhos com neuro muito, muito interessantes, tá? E aumento da força e massa muscular. Então, todos eles foram usados para a nossa saúde muscular. Bom, já acabou, tá, gente? É rapidinho mesmo. E aí eu trouxe para vocês aqui uma foto de um indivíduo, muitos conhecem, acredito eu, da internet, né? Quando conheci, tinha 72 anos, ele deve ter os seus 75. Ele, na terceira idade, resolveu mudar de vida. Olha como ficou. Com certeza aqui existe exercício, nutrição e modulação hormonal, que dependendo é muito bem-vindo. Não estou falando de uso de esteroides anabolizantes de forma desregrada, estou falando de acompanhamento médico sério. E a gente aqui pode dizer que ele tem sim vigor físico, muito provavelmente vigor cognitivo e vigor sexual, que essa é a nossa meta de vida. Esses 3 tipos para a gente conseguir envelhecer bem. E aí então eu quero deixar essa frase que eu acho que é muito impactante para nós, que o envelhecer é inevitável, mas ficar velho, ele sim é opcional. Porque se nós mudarmos de vida hoje, a gente vai envelhecer, a gente não vai ficar velho, não é verdade? E brincar com os nossos netinhos, né? Pegando esses netinhos e puxando para cima. Tudo bem? Aí eu quero convidar vocês para a nossa jornada acadêmica de nutrição, que vai ser semana que vem, terça-feira. Pessoal do 6º semestre, tá? À frente disso. Se alguém tiver interesse, vão ser excelentes palestrantes, médicos, vai ter mesa redonda. Nós vamos falar até sobre os antagonistas de GLP-1, né? Como o Ozempic é um exemplo, obesidade, nós vamos falar de comportamento alimentar, vários assuntos interessantes. Suplementação, recursos ergogênicos. Então, estão todos convidados, não são só para nutris, são também acadêmicos, profissionais da área da saúde em geral, tá bom? Dia 3 de setembro. Eu não consigo passar o resto. Eu coloquei até o clique aqui, mas está tudo certo. Não CDB, vai ser não CDB. 7h30 da manhã começa. Eles estão ali com QR Code, se vocês tiverem interesse em ver a programação. E vai ser mais parte da manhã, né? À tarde são os cursos pagos. De manhã é a jornada. Isso mesmo. 7h30 da manhã na terça-feira. Passa para mim, fazendo um favor, que eu acho que é só mais uma propaganda. Não podia deixar de falar, também sou mentora, eu tenho algumas mentorias. Uma delas é com uma farmacêutica, que é a mentoria 4P. Nós fazemos a mentoria sobre suplementação e interpretação de exames laboratoriais. E a minha mentoria pessoal. Sandrinha deixou eu falar sobre isso. E aí o último slide, por gentileza, eu passo aqui. Eu quero dizer meu muito obrigada. E vamos lá, vamos viver mais e viver melhor, né? Obrigada. Convidamos ao palco para falar sobre o tema Hospitalização, Impacto na Massa Muscular, a nutricionista Larissa Jeffrey Contini.
dizer que essa primeira palestra foi assim, caiu como uma luva para a aula que eu vou dar agora, para essa palestra que eu vou dar agora. Porque falou muito sobre a manutenção de uma boa massa muscular durante a vida, né, para uma boa velhice, mas também para momentos como esse, que muitas vezes a gente pode passar, né, que é algum momento de doença. Então eu vim falar um pouco para vocês sobre hospitalização e impacto na massa muscular. É um assunto que eu gosto muito, que eu estudo bastante, tentei trazer o máximo de coisas interessantes para vocês. Eu trabalho no hospital regional, na UTI do hospital regional, então tentei resumir o máximo de coisas para vocês terem um pouquinho dessa minha vivência, tá? Eu sempre gosto de trazer uma coisa mais visual sobre esse assunto, né? E eu trago alguém famoso aqui, que não é a Marina Rui Barbosa, é quem está do lado. Muitos de vocês são muito jovens, não vão saber quem é, mas o nome dele é Marco Antônio de Biagi. Ele é o cabeleireiro das famosas. Não sei se alguém vai conhecer, porque ele é da minha época. E aí, um tempo atrás, há uns anos atrás, ele teve um câncer hematológico e precisou fazer tratamento, né, contra esse câncer. Durante o tratamento, ele teve uma pneumonia e precisou ser hospitalizado. Foi uma pneumonia grave, ficou internado num CTI do Albert Einstein. Entre a internação da enfermaria e da UTI, foram alguns meses. Após essa internação, ele saiu assim. Dá para perceber uma diferença bem impactante, né? O que a gente observa? Que ele saiu com uma reserva muscular bem diminuída. E além disso, aqui tem... Ah, tá. A gente observa também que ele está com uma muleta. Ele está precisando de um apoio para poder fazer, para andar, para fazer as atividades, né? Então, o que a gente consegue dizer disso? Ele teve uma perda muscular, né, em quantidade, em qualidade e em funcionalidade, que a gente costuma chamar de quê? De sarcopenia. E dentro do hospital, a gente já tem um nome para isso, que é a FAUT, é a fraqueza adquirida na UTI. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho disso com vocês. Quando a gente fala de desnutrição hospitalar, a gente tem alguns estudos que vêm abordando sobre isso, né? Eu trouxe 2 estudos que são bem importantes, né? O primeiro estudo, quem é da área da nutrição hospitalar vai conhecer. Eu sei que tem alguns estudantes, não sei se todos já ouviram falar do IBRANUTRI. É um estudo que foi realizado em meados dos anos 90. Ele foi um estudo realizado em todo o território brasileiro e ele contou com 4.000 pacientes. O que esse estudo mostrou? E ele vem sendo falado até hoje em dia porque ele não mudou muita coisa, né, da realidade que a gente observa. Dos pacientes que são admitidos em ambiente hospitalar, quase 50% já são desnutridos, estão com uma baixa reserva muscular. E desses 50%, 12,6% apresentam desnutrição severa. E a gente observa também nesse estudo que os pacientes que foram admitidos com o diagnóstico de eutrofia, durante os dias de internação, eles foram também desnutrindo. Então, a gente tem um perfil de paciente que ele ou interna desnutrido, ou ao longo dessa internação ele vai desnutrindo. Um outro estudo também mais recente, de 2017, eles consideram como atualização desse IBRANUTRI. Ele foi uma revisão sistemática da América Latina, mas ele contou com a maioria dos estudos aqui brasileiros. Por isso que eles consideram como uma atualização do IBRANUTRI. E aí ele encontrou nesse estudo uma taxa de desnutrição hospitalar de 40% a 60%. É uma taxa muito alta. Isso já na admissão, né? E aí eles encontraram essa taxa principalmente em pacientes idosos, pacientes graves, né, de UTI, e alguns tipos de cirurgia. Então, isso já chama bastante atenção para esse perfil de paciente que está sendo hospitalizado. E eu gosto de trazer esses 2 artigos porque reflete bem a nossa realidade. A gente tem artigos americanos, artigos europeus, mas que muitas vezes não vão refletir a realidade dos nossos hospitais, né? E quando a gente fala de desnutrição em ambiente hospitalar, a gente sabe que o impacto disso para o paciente é muito ruim, né? Vai aumentar a mortalidade, vai aumentar a morbidade, a chance de ter outras intercorrências, né? Porque a baixa quantidade proteica desse paciente
vai estar associado em diminuição do sistema imunológico, comprometimento do processo cicatricial, né? Redução do músculo respiratório. A gente tem que lembrar que não é só perda de massa muscular esquelética, ele perde todos os músculos, né? E diafragma também é um tipo de músculo, então ele vai também ter redução desse músculo respiratório, que num paciente grave, que está dependente de ventilação mecânica, vai impactar na hora desse desmame. Ele não vai conseguir sair da ventilação mecânica, né? Outra coisa, aumenta a probabilidade de ocorrência de infecções e de lesões por pressão. E no pós-alta, um paciente que vai desnutrindo ao longo dessa internação, ele vai ter uma qualidade de vida muito pior, né? Você viu, vocês puderam observar no primeiro exemplo, daquela pessoa que é famosa, que a maioria não deve conhecer, mas ele precisou de um auxílio para poder caminhar, para poder fazer as suas atividades diárias, né? E falando um pouco também de impacto de custo, eu trouxe aqui um informativo da Sociedade Americana de Nutrição Interal e Parenteral, onde ele mostra que o paciente desnutrido custa para o hospital em torno de 58 bilhões. Tá? E como ele é um paciente que precisa de mais reinternações, essas reinternações vão gerando cada vez mais custos. Então, a desnutrição ela tem um impacto ruim para o paciente e também para os serviços de saúde. E aí vamos pensar então um pouco sobre essa homeostase, né, que a gente tem no nosso organismo, que a professora Tatiana já falou um pouco sobre isso, da importância dos nutrientes, né, para manter essa adequação dentro do nosso organismo, das funções de todos esses macronutrientes. Então, tanto aminoácidos, glicose e o lipídio, ele vai ter uma função dentro do organismo num indivíduo saudável, né? Mas a gente tem que lembrar que proteína, a gente não tem reserva proteica. Diferente da glicose, que a gente tem o glicogênio como reserva, dos lipídios, que a gente vai ter o tecido adiposo como uma reserva, a proteína não tem reserva. Proteína é essencialmente estrutural, né? Então a gente tem aqui a proteína como tecido, como estrutura e funções de alguns órgãos, resposta imunológica, integridade da pele e também algumas funções neurológicas. Então, quando o paciente está num processo de desnutrição, ele tem que buscar fontes para manter essas funções, né, adequadas. E da onde que ele vai conseguir essas proteínas? Do nosso músculo esquelético, tá? E aí, quando a gente pensa num paciente que está hospitalizado, que tem um evento agudo, né, seja uma infecção grave, ou uma cirurgia, ou então um câncer, o que seja, né, um queimado, a gente vai ter algumas alterações no metabolismo, principalmente metabolismo energético. E aí eu trouxe aqui para enfatizar sobre essas alterações, esse paciente vai precisar de muita energia nesse momento de evento agudo, né? E as alterações energéticas, elas vão buscar essa produção de energia em maior quantidade. Vocês imaginam da onde que vai vir a maior produção de maior fonte de energia para esse paciente nesse momento? Já está aqui a dica, né? Proteína. Qual que é o nosso maior estoque de proteína? Lembrando que a gente não tem proteína no nosso organismo, né? Musculatura esquelética. Então, o nosso organismo ele se reprograma para produzir energia através da musculatura esquelética, através da gliconeogênese. Vamos lembrar lá das aulas de bioquímica, né? Então, ele produz energia através do nosso músculo esquelético e isso vai causar um enorme impacto para esse paciente. Além disso, a gente tem algumas disfunções também nesse paciente que vai causar alterações do ponto de vista nutricional. Então, diminuição da ingestão alimentar, aumento de perdas fisiológicas, seja por vômitos, diarreia, comprometimento de absorção ou diminuição da utilização, como doenças inflamatórias intestinais, ressecções intestinais e também uma má condução da terapia nutricional. E aí eu trouxe para vocês aqui, vocês vão ver que na palestra eu vou falar bastante de paciente grave, que acaba sendo o paciente que mais sofre com isso e é o perfil de paciente que eu atendo. Esse paciente ele é dividido didaticamente em algumas fases, né? Fase aguda e a fase mais crônica. Mas eu quero só destacar, não vou entrar em detalhes, que independente da fase que esse paciente está, ele vai estar sofrendo algum grau de catabolismo proteico. Seja na fase aguda ou numa fase mais crônica.
Tá? Então, é um paciente que sofre muito com essa perda muscular. Aí eu trouxe aqui um esqueminha para a gente entender mais ou menos essa trajetória desse paciente durante a hospitalização e esse impacto na massa muscular, né? Então, a gente tem um paciente aqui que tem alguma comorbidade associada já antes da internação, pode ser um paciente idoso também, e sempre considerar qual que é o estado nutricional desse paciente pré-internação. Temos um evento agudo, que geralmente é o que leva esse paciente à internação hospitalar, né, seja o evento infeccioso, cirúrgico, não importa. E aí, durante essa trajetória hospitalar, ele vai ter, então, toda essa alteração metabólica, né, com hormônios catabólicos, alteração de metabolismo energético. Associado a isso, alguns pacientes podem apresentar alteração intestinal, né, gastrointestinal. O repouso prolongado é muito ruim também para continuar com essa reserva muscular, né? Medicações também como corticoides, bloqueador neuromuscular, sedativos também são péssimos para a reserva muscular, para manter essa reserva muscular. E também a conduta nutricional inadequada. Tudo isso vai contribuir para a redução da massa muscular. E a quantidade de perda dessa massa muscular, ela está muito associada à sobrevida do paciente, à chance desse paciente a óbito durante a internação, tá? E a gente sabe que no final de tudo isso, esse paciente ele vai cursar aqui uma desnutrição sarcopênica. Aí, para a gente ter isso de forma visual, como eu falei, eu gosto de mostrar as coisas bem de forma visual, né? Esse aqui é um artigo que mostra para a gente a perda muscular em 7 dias de um paciente grave. E aqui a gente tem uma lâmina no primeiro dia do tecido muscular, que a gente consegue ver aqui as células do tecido muscular bem vermelhinhas, né? E já depois de 7 dias, a gente tem perda de qualidade e de quantidade do tecido muscular, em apenas uma semana. E aqui nesse gráfico, o que ele tem? Ele fez a medição do quadríceps, uma seção do quadríceps, né? E ele também conseguiu mostrar que em 10 dias teve uma queda vertiginosa dessa musculatura no paciente mais grave, mostrando que essa perda muscular ela é muito acentuada nesses pacientes. Então, a desnutrição, deixa eu só tomar uma água. Então, a desnutrição, gente, e essa perda de massa muscular durante a internação, a gente tem que ver como uma falência nutricional durante a hospitalização. Como qualquer outra falência orgânica, falência renal, falência hepática, esse paciente ele pode cursar, se não for feita alguma adequação, esse paciente ele vai cursar também com uma falência nutricional. Então, a terapia nutricional, ela faz parte dessa terapêutica durante a hospitalização. Não é à toa que aparece aqui a palavra terapia. Ela faz parte do tratamento do paciente. E aí a gente tem que lembrar que faz parte também, durante a hospitalização, da gente identificar esse paciente, né? Saber quem são os pacientes que já internam desnutridos e quem são os pacientes que durante essa internação vão ter um risco de desnutrir. Aí eu trouxe para vocês esse trabalho, que é publicado agora em 2024, sobre métodos de avaliação de composição corporal, e eles colocam que não importa se esse método for muito simples, o importante é ter algum método de diagnóstico para esse paciente. Que a identificação proativa de um paciente com risco ou com desnutrição é a etapa crítica para o cuidado nutricional. E aqui sobre os cuidados de pacientes idosos, né, hospitalizados, a gente tem então a relação, né, de fazer essa sequência de triagem e avaliação após essa triagem, né, e aí fazer uma adequada recomendação nutricional, seja ela suplementação via-oral, enteral ou parenteral. E o que esses estudos mostram? Que o paciente que recebe um suporte nutricional adequado, ele tem uma mortalidade reduzida em até 53%. Tem também uma redução de 35,7% nas taxas de infecção.
E a suplementação oral em pacientes idosos diminui a reinternação em até 16%, mostrando a importância de um cuidado nutricional, né, especializado para esses pacientes. Só que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu trouxe aqui para vocês agora um outro lado da terapia nutricional. Quando a gente pensa em paciente desnutrido, paciente que vai desnutrir, às vezes a gente pode ir com muita sede ao pote, né? E aí eu trouxe para vocês agora algumas complicações da terapia nutricional. A principal complicação é a síndrome da realimentação. Ela foi primeiramente observada em 1945, quando os prisioneiros da Segunda Guerra Mundial eles foram, né, libertados, e esses prisioneiros eles ficaram muito tempo, anos, né, em privação alimentar, então eles eram extremamente desnutridos, e quando foi feita a sua realimentação com alimentos bem calóricos, os médicos, né, as pessoas que estavam cuidando dessas pessoas, perceberam que eles morriam muito rápido. E eles, no momento, eles começaram a não saber o que estava acontecendo, mas mais tarde isso foi sendo estudado e a gente sabe que eram pessoas que sofreram com síndrome de realimentação. A síndrome de realimentação é uma complicação metabólica que acontece após a reintrodução da alimentação em pacientes que sofrem de desnutrição ou que tiveram um período de jejum prolongado, tá? E aí a gente faz uma triagem desses pacientes que têm esse risco de síndrome de realimentação através de exames laboratoriais e eles apresentam alguns sinais e sintomas dessa síndrome, tá? Essa síndrome é caracterizada por distúrbios eletrolíticos e de vitaminas e esses distúrbios eles podem causar disfunções neurológicas, cardíacas e até o óbito se ele não for detectado de forma precoce. Então, os fatores de risco, desnutrição ou paciente que está com um jejum muito prolongado, e o tratamento é fazer a reposição desses eletrólitos, dessas vitaminas, e a ingestão de líquido da terapia nutricional de forma bem gradativa, sempre observando os exames laboratoriais, tá? E aí eu vou falar um pouco agora mais voltado para a terapia intensiva, que é o paciente que mais sofre com essa perda muscular. Eu trouxe aqui os estudos mais recentes, de grande impacto, assim, para vocês saberem. Eu trouxe primeiro sobre calorias, né? O EPENIC Trial, que é um estudo bem conhecido. Ele avaliou a nutrição parenteral precoce vezes a nutrição em razão da nutrição parenteral tardia. E o que ele observou? Aqui nesse gráfico, ele avaliou a nutrição precoce, essa em azulzinho aqui, e a tardia em vermelho, em relação à perda muscular. E ele conseguiu observar que os pacientes que tiveram nutrição parenteral tardia não perderam massa muscular em relação aos pacientes que tiveram nutrição parenteral precoce. Por que eles fizeram essa associação de que foi melhor a nutrição parenteral precoce? Além dessa intervenção, eles também fizeram uma análise de uma enzima que é convertida, né, em LC32, convertida em LC31. Essas enzimas são marcadoras de autofagia celular, que no momento agudo do paciente grave é benéfico, porque é indicadora de reparação celular, tá? E aí ele observou que nos pacientes que receberam a NPT tardia, isso acontecia mais, essa conversão dessa enzima. Então, estava associado a um benefício por conta dessa permissão, vamos dizer assim, de melhorar essa autofagia nas células, tá? Um outro artigo também que saiu no começo de janeiro agora, de 2024, ele também avaliou a alimentação, a subalimentação em pacientes mais graves. E o que ele concluiu? Que essa subalimentação, então, dá uma dieta mais hipocalórica para esses pacientes, ela pode reduzir mortalidade e tempo de ventilação mecânica, mas não reduz o tempo de mortalidade, não reduz a mortalidade no total. Isso pode, a mortalidade no geral, né, no sentido de não reduzir mortalidade hospitalar, ele coloca como que pode ser influenciado, né? Depois da UTI, muitas coisas podem acontecer durante essa hospitalização, né? Muitas intercorrências. Então, fica difícil a gente avaliar esse critério.
mas mostra que a hipoalimentação nessa fase mais aguda é mais benéfica para esse paciente. Com relação à proteína, a gente imagina que se o paciente está perdendo muita proteína, ele precisa receber muita proteína para poder equilibrar, né? Não é isso também o que os estudos têm mostrando atualmente. Esse estudo eu gosto bastante, é um estudo experimental que avaliou 2 grupos. Um grupo era de pacientes saudáveis e o outro grupo de pacientes críticos. E ele administrou no duodeno um isótopo marcado de um aminoácido. E ele queria observar, nesses 2 grupos, a absorção desses aminoácidos e a incorporação do aminoácido na fibra muscular. E o que ele observou? Que o paciente, na absorção desses aminoácidos, tanto dos pacientes saudáveis quanto dos pacientes de UTI, eles tiveram praticamente a mesma absorção. Mas em relação à incorporação na massa muscular, a gente pode ver que teve até diferença estatística, que é esse asterístico aqui. O paciente de UTI quase não teve incorporação de aminoácidos na massa muscular, mostrando para a gente que esse paciente está em catabolismo. A proteína não está sendo utilizada para a construção de massa muscular. A proteína está sendo utilizada para outras coisas, para a função imune, para a cicatrização, mas não para a construção de massa muscular. Tá? Um outro estudo também bem importante, de 2019, com 3 grupos. Um primeiro grupo aqui são pacientes que receberam uma dieta hipocalórica, menor que 0,8 gramas. O segundo grupo, pacientes que receberam uma quantidade de proteína de forma gradual. E o último grupo foi um grupo de pacientes que recebeu uma quantidade de proteína hipercalórica, maior que 0,8, desde o primeiro dia de internação. E o que eles observaram? Os pacientes que receberam dieta hipocalórica e hipercalórica apresentaram maior mortalidade em UTI, maior mortalidade hospitalar e maior mortalidade em 6 meses. Mostrando que o fornecimento da proteína de forma mais gradual é mais benéfica para esse paciente. Esse outro estudo também é um estudo bem importante nessa área, que é o EFORT, que ele fez 2 grupos que comparou uma dieta com uma quantidade de proteína de 1,2 até 1,2 e um outro grupo com uma quantidade de 2,2 para cima. E o que ele observou nesse grupo? Que essa quantidade de proteína mais alta não teve um impacto positivo na alta hospitalar com vida nesses pacientes que receberam muita proteína, e os pacientes que apresentavam insuficiência renal aguda morreram mais quando receberam mais proteína. Tá? E esse aqui saiu do forno agora é em agosto, dia 17, e é um estudo que eu acho que vai balançar um pouco assim, as nossas recomendações. Para quem não é da área ainda, que não sabe muito sobre recomendação, sobre guidelines, a recomendação geral para pacientes graves e hospitalizados de proteína fica em torno ali de 1,3, 1,5 ou até 2 gramas de quilo por dia. Né? E o que esse estudo fez? É um estudo europeu. Ele dividiu 2 grupos também. Um recebeu 1,3 gramas de proteína, que é dentro da recomendação. E o outro grupo recebeu 2 gramas de proteína por quilo, dentro da recomendação. Então, está dentro da recomendação. E ele observou desfecho nesses pacientes e foi além. Ele aplicou, depois de 180 dias, um questionário para ver qualidade de vida. E o que ele observou? Aqui, gente, esses gráficos, é só para saber que em relação à caloria, todos receberam a mesma quantidade de caloria, e aqui a evolução da proteína. Então, teve um grupo aqui com menos proteína e o grupo que recebeu mais proteína. E eu vou falar que foi um estudo assim, que a metodologia foi excelente, bem robusta, tá? E o que eles observaram? Os pacientes que tiveram mais proteína, que ainda, lembrando que está dentro da recomendação de 2 gramas, eles tiveram no questionário, que é esse questionário que ficou bem pequenininho, é o EQ5D5L. Nesse questionário, os pacientes que tiveram mais proteína, eles tiveram um pior score em relação à saúde.
também teve um aumento estatisticamente significativo, obrigada, no tempo para alta com vida no hospital, isto é, os pacientes morreram mais, receberam mais proteína. E também os pacientes que receberam mais proteína tiveram mais intercorrências em relação ao trato gastrointestinal e precisaram usar mais procinético. E uma coisa que chamou a atenção que eu não coloquei aqui, que em relação a essas intercorrências, né, tanto de óbito quanto gastrointestinal, foi mais prevalente no sexo feminino. Não gostei dessa parte. Mas aí eu achei esse estudo bem interessante, achei legal de trazer, porque é um estudo que vai trazendo muita discussão no ambiente hospitalar, né, porque ele vem para confrontar mesmo essas nossas recomendações. Será que precisa de tanta proteína mesmo para esses pacientes? Será que é tão benéfico mesmo assim? Pelo menos nesse momento, né, de hospitalização. Então, eu achei interessante trazer para vocês conhecerem. Então, para fechar, gente, perda muscular vai impactar em desfecho clínico. Então, é importante a gente rastrear esse paciente e cuidar desse paciente do ponto de vista nutricional. A nutrição ela faz parte da terapêutica desse paciente, então tem que ser levada a sério. O evento agudo ele vai alterar o metabolismo energético, isso tem que ser levado em consideração. É importante monitorar a síndrome de realimentação nesses pacientes que são desnutridos, evitar a hiperalimentação nesses períodos mais agudos e cuidado com a oferta proteica em excesso. Cuidar com a oferta proteica. Muito obrigada. Esses são os meus contatos. E eu vou fazer um convite. A gente também vai ter um dia do nutricionista lá no Hospital Regional. Vai ser o terceiro dia do nutricionista. Não me importa ainda. Mas está aqui, vou fazer o convite, então. Todos estão convidados. Vai ser no dia 30. O dia do nutricionista. Ah, vai voltar? Agora voltou! Vamos ter palestras, inclusive uma das palestrantes é uma das nutricionistas aqui da Santa Casa. Então todos estão convidados, tá? Muito obrigada. Convidamos ao palco para falar sobre o tema massa muscular, reabilitação e funcionalidade. Oi, todo mundo me ouvindo bem? Ok. Convidamos ao palco para falar sobre o tema massa muscular, reabilitação e funcionalidade, o nutricionista mestre Ismael Avelino de Souza Sobrinho. Então, boa noite a todos e a todas. Antes de tudo, quero parabenizar a Larissa e a Tati, né, pelas palestras incríveis. Quero parabenizar também Sandra Mara, toda a equipe de nutrição que organizou esse evento. E eu também estou participando da comissão organizadora e vendo aqui, foi muito legal ver essa organização, porque tudo que a gente falou vai se completar muito, né? Então, a Tati falou da etapa pré-hospitalização, a Larissa falou da etapa da hospitalização e eu vou falar após a hospitalização. Então, como já foi falado, eu sou Ismael, eu sou nutricionista, eu fiz residência lá em Alagoas, cidade de onde eu sou, então vocês vão notar que o destaque é um pouquinho diferente de vocês. Sou recente formado no mestrado da Faculdade de Medicina da UFMS e para falar sobre esse tema, eu quis trazer algo que a Larissa pincelou ali, falou um pouquinho sobre, que está diretamente ligado com o processo de reabilitação e que faz também com que o processo de reabilitação seja tão difícil. Então eu trouxe algumas imagens que fazem entender o porquê que esse processo é difícil. Então, trazendo principalmente aqui para a realidade da Santa Casa, onde a gente tem muitos pacientes que entram em estado crítico da doença, então com uma doença muito grave, a gente tem perfis diferentes. Então, por exemplo, uma pessoa jovem que se preparou, que tem massa muscular, ela vai passar por uma série de eventos muito diferentes de uma pessoa idosa, que não tem tanto, muitas vezes pelo próprio processo de envelhecimento, uma reserva muscular adequada, como a gente fala da sarcopenia.
Então, a pessoa que dá entrada num quadro grave, que entra numa UTI, ela vai sofrer com essa tempestade pró-catabólica e anti-anabólica, que é caracterizada por uma série de fatores. Então, por exemplo, a gente tem aqueles pacientes que, como eu já falei, já entraram aqui desnutridos. A gente tem, dentro desse cenário, uma proteólise aumentada, uma imobilização desses pacientes. Além disso, a gente tem uma resistência à insulina, uma gama de citocinas pró-inflamatórias que acabam também estimulando mais ainda esse processo de proteólise e a perda de massa muscular, que vai refletir diretamente também na reabilitação. A gente tem uma resistência anabólica, hormônios pró-catabólicos e também, como já foi pontuado, a gente tem uma massa muscular que é degradada em prol da formação de energia, de manter a pessoa viva, de fazer com que processos normais do organismo continuem acontecendo. E aí o que acontece? Eu gosto muito dessa figura porque ela traz uma comparação que uma pessoa jovem, ela tem vocês podem ver que ela tem um guarda-chuvinha. Então, teoricamente, ela está muito mais bem preparada para esse evento. E aí ela fica do lado mais leve da balança, porque ela consegue suportar isso de uma forma muito mais fácil, inclusive na fase de reabilitação. Mas quando a gente pensa num paciente idoso, por exemplo, isso daqui já pesa muito mais. E aí o guarda-chuvinha que a gente vê aqui se torna uma bengala. Então isso é uma realidade muito comum no âmbito hospitalar. E por que isso acontece? Eu trouxe aqui essa imagem que ela mostra muito bem para a gente dois fenótipos diferentes. Um de uma pessoa adulta e um de uma pessoa idosa. Então uma pessoa adulta, ela vai ter mais massa muscular, mais hormônios anabólicos. Muito possivelmente ela vai fazer mais atividade física, seja uma atividade física resistida ou não, ela vai ser mais ativa de forma geral. Enquanto uma pessoa idosa, ela vai ter menos músculo e menos qualidade desse músculo, ela vai ter danos mitocondriais, uma senescência celular, uma inflamação muito maior que também vai estimular mais ainda essa proteólise, principalmente pensando que esses pacientes idosos geralmente desenvolvem doenças crônicas não transmissíveis que estimulam a inflamação de baixo grau a todo tempo. Então, esse fenótipo é muito diferente e justifica o porquê esse perfil também, após uma saída de uma internação, também é muito diferente. Além disso, pessoas jovens, elas tendem a consumir mais proteína. Elas se alimentam mais bem naturalmente. E isso acontece porque, a gente vai ver lá na frente, nesse slide, vou passar logo para ele, para vocês entenderem. Porque uma pessoa idosa, ela sofre com a anorexia do envelhecimento. O que é essa anorexia do envelhecimento? Basicamente, são causas biopsicossociais que estão relacionadas a idosos comerem menos e assim estarem menos preparados para eventos drásticos na vida deles. Então, uma pessoa idosa, naturalmente, ela passa por mudanças gastrointestinais, de alteração hormonal, que afeta também a fome e a saciedade, de esvaziamento gástrico, de doenças crônicas que promovem a inflamação e também, como eu já falei, promovem a proteólise, além de toda a questão social que envolve o envelhecimento. Então, são pacientes que muitas vezes vão estar doentes, vão estar sem a família, ou às vezes não tem ninguém junto, o marido morreu, a esposa morreu, os filhos moram longe. Existem dados, inclusive, que apontam que idosos que comem em companhia, eles chegam a comer mais de 50% do que eles comeriam sozinhos. Então, isso mostra pra gente que toda essa parte biopsicossocial da coisa também vai influenciar muito tanto o processo de reabilitação, quanto como eles se comportam frente a essas situações graves, e é o que a gente consegue ver nesse slide. Então, uma pessoa idosa com sarcopenia e uma pessoa jovem com sarcopenia, por exemplo, eles se comportam de forma muito diferente, como eu já havia falado. Então, por exemplo, se uma pessoa adulta ela é internada numa UTI e tem sarcopenia, porque não é uma doença exclusiva dos idosos, e hoje em dia a gente já sabe isso e tem isso muito bem determinado, após a saída da UTI, ela vai conseguir se recuperar muito mais rápido, voltando para a sua qualidade, funcionalidade muscular, próximo do que era antes. Mas se é uma pessoa idosa, diante de todas essas características inerentes ao envelhecimento, ela entra numa UTI com a sarcopenia, perde um monte de massa muscular
E quando ela está saindo, se ela não passa por um processo de reabilitação extenso, ela continua com essa perda de massa muscular, ela continua com essa baixa massa muscular, e se ela passa, se ela tem a sorte, se ela tem todos os recursos associados a uma recuperação adequada, ela consegue, com muito esforço, chegar perto da massa muscular que ela tinha antes. Então, essas diferenças a gente vai discutir um pouquinho mais do porquê que elas ocorrem dessa forma. Então, a internação por si só está relacionada com a imobilização, a desnutrição calórico-proteica. Muitas vezes essa desnutrição, como já foi pontuado também, ela é prévia à internação hospitalar e muitas vezes a desnutrição ela causa mais morte do que o próprio problema que levou a pessoa ao hospital. Tem um guideline da ESPEN, que eu não lembro qual agora, que eles apontam que até 28% das mortes associadas no hospital são causadas pela desnutrição em si, e não pela doença. Além disso, algumas situações de isquemias e outras complicações que acontecem no âmbito hospitalar também podem comprometer a reabilitação, a depressão associada à dor, ao fato de estar só, tudo isso prejudica a alimentação e, no final das contas, também vai fazer com que a reabilitação seja tão difícil. E, além do mais, a gente vê, dentro da internação, uma redução muito grande da força muscular. E aí eu trouxe, começando com os estudos propriamente ditos, né, eu trouxe esse gráfico aqui que ele reúne vários estudos que avaliaram o consumo energético proteico de uma pessoa após a saída do hospital. Então, o que é que eles observaram? Em todos os 6 estudos avaliados, esse é um trabalho de revisão, em nenhum deles as pessoas conseguiam atingir as suas necessidades energético-proteicas após a internação. O que faz com que essa reabilitação seja tão difícil. E a reabilitação também pode ser muito difícil, porque a desnutrição, a caquexia, a sarcopenia, pode vir tudo junto de uma vez só. Então, nessas situações, esse processo se torna muito mais complicado e a gente conseguir distinguir uma coisa da outra é muito importante também, porque os tratamentos são diferentes. Mas, beleza, partindo especificamente para as recomendações, por que a reabilitação é tão difícil? Então, a proteína, ela é um macronutriente essencial quando a gente pensa na composição muscular. E esse dado que eu trago aqui, ele é muito interessante e importante porque a pesquisa de orçamento familiar de 2020, ela traz para a gente que apenas 38% dos idosos consomem alimentos proteicos. E a recomendação de proteína para os idosos é muito diferente dos adultos. Os adultos que não fazem atividade física, não têm nenhuma necessidade muito específica, eles podem consumir ali 0,8 gramas por quilo de proteína. Mas os idosos, essa recomendação é de 1 a 1,2. Então, o que foi que eles observaram com base nisso? Então, eles viram que, quando a gente fala de 0,8 gramas por quilo de proteína por dia, apenas 21,5% dos idosos não conseguem consumir esse mínimo. Que, na verdade, para eles não é o mínimo. Para eles, o mínimo seria 1,0. Quando a gente fala de 1,0, apenas 50%, mais ou menos, conseguem consumir isso. Então, supondo que aqui tem 100 idosos, metade conseguiria comer o que é recomendado de proteína, metade não. E quando a gente passa isso para a recomendação máxima, que vocês vão ver depois, que na verdade é bem mínima, que é 1,2 gramas por quilo, 70,8% não consegue atingir essas recomendações. Então, os nossos idosos basicamente não conseguem comer proteína o suficiente, o que torna, principalmente, levando para o lado do idoso, essa recuperação pós-hospital tão difícil. Mas beleza, eu falei que 1,2 era o mínimo, era o máximo, mas na verdade vocês vão ver que é o mínimo. Por quê? Quando a gente passa para recomendações mais específicas, falando de reabilitação e tratamento de sarcopenia, por exemplo, que é uma das coisas que surgem dos problemas que, se já não é prévio à internação, com certeza vai ser desenvolvida durante ou após, essa necessidade, ela chega até 2 gramas por quilo, que talvez não seja tão assim, pelo que a Larissa trouxe, mas pelo que se sabe, que se tem de recomendação,
essa é uma recomendação oficial. Então, dependendo da doença, dependendo de como esse paciente sai do hospital, essa recomendação ela pode variar de 1 a 2 gramas por quilo por dia. E falando de nutrição esportiva, por exemplo, que é uma área que a maioria das pessoas tem muita aptidão, né, gosto muito, é quase o que um atleta profissional precisa. Então, é muito próximo e o idoso precisaria disso. E outra coisa, quando o idoso, que são quase aqueles 22% que nós vimos anteriormente, eles consomem quantidades iguais ou inferiores a 0,8 gramas por quilo por dia, existe uma associação muito maior com a mortalidade após 6 meses. Então, a pessoa sai do hospital, se ela não consegue comer proteína o suficiente, existe essa associação com maiores taxas de mortalidade após esses 6 meses de alta. E como é que a gente estimula, tenta pelo menos favorecer esse consumo de 1,2, 1,5 gramas por quilo por dia de proteína? Existe uma recomendação feita, trazida, né, de forma mais fácil para o tratamento, principalmente da sarcopenia, e que ajuda muito a nos guiar a atingir essa meta, que é fracionar essa proteína em alguns horários principais. Então, no café da manhã, no almoço e no jantar, eu tentar consumir ali entre 25 a 30 gramas de proteína. E por que consumir 25 a 30 gramas de proteína? Sabe-se que entre 25 a 30 gramas de proteína de alta qualidade, a gente vai ter mais ou menos ali 10 a 15 gramas de aminoácidos essenciais. E dentre esses aminoácidos essenciais, a gente teria 3 gramas de leucina, que é um aminoácido muito importante quando a gente pensa na síntese de massa muscular e prevenção ao catabolismo. Mas, será que é fácil consumir, principalmente pensando no idoso, será que é fácil consumir essas 25 a 30 gramas de proteína? Então, eu trouxe para a gente quanto seria mais ou menos isso. Então, considerando essa quantidade, seria mais ou menos um café da manhã simples, só com 2 ovos, uma fatia de queijo e um copo de 200 ml de leite ou iogurte. O que é muito difícil se a gente pensar no nosso café da manhã. Quem aqui consegue comer isso? Levanta a mão. É muito pouco. É muito pouco. Para alguns pode ser muito pouco. Mas, quando a gente levanta a mão aqui, eu acho que 10, 15 pessoas no máximo conseguiram levantar a mão, porque é muita comida. E, assim, para quem é adulto, imagina para o idoso que sofre de todos aqueles problemas associados à anorexia do envelhecimento. Então, isso é uma dificuldade muito grande quando a gente pensa em tentar reabilitar esse paciente. Ou, então, seria mais ou menos 100 a 120 gramas de frango, carne ou peixe, mais ou menos, tá? Esse daí eu acho mais fácil. O almoço geralmente é mais complexo, mas mais fácil para mim, Ismael, que tenho 27 anos, não para o idoso, por exemplo, que é a maioria dos pacientes que precisarão dessa reabilitação. Ou então, 2 porções de whey protein mais um copo de leite. Quem toma isso daqui não consegue comer mais. Enche muito. Então, tentar fazer isso é muito difícil. Mas os suplementos, como o whey protein, eles podem ajudar muito. Esse trabalho aqui, eles compararam, né, idosos com sarcopenia. Em um grupo eles deram uma fórmula com whey protein associado com vitamina D e leucina. E no outro grupo, eles deram uma bebida isocalórica que não tinha nada demais, não tinha nada de proteína ali dentro. E o que foi que eles viram? Nesse caso aqui, só de você adicionar whey às refeições, porque durante o dia, né, porque tem opções de whey hoje em dia no mercado que 2 scoops tem 32 gramas. Então a gente, por exemplo, se você tem necessidade de 90 gramas de proteína por dia, em 2 scoops que você consegue encaixar ali na rotina daquele paciente, você consegue 1/3 da necessidade proteica dele durante o dia. Então, o que foi que eles viram? Eles avaliaram alguns dados referentes ao diagnóstico de sarcopenia e avaliação da funcionalidade de pessoas idosas, e eles viram que apenas a suplementação do whey conseguia aumentar de forma significativa a quantidade de massa muscular, e aqui nessa tabela a gente vê a funcionalidade pelo teste de sentar e levantar da cadeira, que é um teste utilizado no rastreio diagnóstico de sarcopenia. Então, o whey é uma opção válida quando a gente pensa na reabilitação, principalmente por esses efeitos benéficos, contribuindo tanto para o consumo
proteico, mas tão importante quanto, porque muitas das vezes a gente só pensa em suplementar proteína, o consumo energético. Então não adianta de nada você prescrever o whey, colágeno, qualquer fonte de proteína, se você não faz com que essa pessoa coma caloria o suficiente, energia o suficiente. Porque essa proteína vai ser utilizada para outros fins que não para a construção muscular e não para a reabilitação. Então, qual seria essa recomendação? Existem várias recomendações, tá? Eu trouxe algumas delas. Então, pensando na reabilitação de pacientes desnutridos, considerando 30 a 40 calorias, pensando no paciente idoso sarcopênico, ficaria dentro dessas 30 calorias por quilo. Pensando em idosos sarcopênicos com obesidade, ficaria entre 32 e 38, tendo muito cuidado com a perda de peso, porque eu posso colocar mais lenha na fogueira, pensando no processo de reabilitação, porque essa pessoa pode perder muito mais massa muscular. E eu trouxe esse gráfico que tem desse artigo, que fala sobre o antes na UTI, o durante e o após a alta. Então, o que é que eles colocam para a gente? A gente tem ali as recomendações iniciais, que você recebe uma dieta mais hipocalórica, passa por um momento onde você consegue atingir suas necessidades nutricionais, mas na saída do hospital é recomendado que você consuma ali em média, fica entre os 30 e 40 que eu trouxe anteriormente, 35 calorias por dia, e chegando a 2,0 a 2,5 gramas de proteína por dia, o que é muito difícil. Tá? Então, essa é uma recomendação trazida pensando nessa reabilitação de pacientes que saem da UTI. Entendeu direito, sim, o celular. Entendeu direito, é isso sim. Tá, então, pensando nisso, eu trouxe 2 suplementos que são muito comentados, né? Que é a creatina e o HMB. Então, não dá pra gente falar de tudo, porque o tempo é curto mesmo, tá? Mas a creatina a gente sabe que é um dos suplementos mais estudados, e pensando na reabilitação muscular, ela pode sim ser recomendada tanto para a manutenção da quantidade de massa muscular, quanto para o ganho. Mas aí essa revisão sistemática, ela traz como esse efeito positivo, sendo associado às pessoas que fazem exercício físico. Então não adianta de nada você suplementar se você não consegue fazer nada. E aí tem também o HMB. O HMB, para quem não conhece, ele é um metabólico da leucina, que é um aminoácido que é importante para síntese e manutenção da massa muscular. E ele possui algumas funções em vias metabólicas que eu não vou me detalhar, mas basicamente aqui embaixo ele fala que ele promove uma menor degradação proteica e estimula a síntese proteica. O HMB, ele é... Sem falhar agora. O HMB, a gente não consegue ele facilmente por meio da alimentação. Então, a suplementação de 3 gramas por dia é o que é recomendado para a gente obter os efeitos benéficos dele. Quais seriam esses efeitos? Os dados a respeito do HMB, eles ainda são meio conflitantes. Então, a gente tem várias revisões sistemáticas que mostram efeitos diferentes. Mas, basicamente, ele seria funcional para a manutenção da massa muscular, para o aumento, para o ganho da massa muscular, né? E nessa revisão aqui, ele não aumentou a massa, mas ele preveniu o declínio. Então, ele pode ser algo usado também, pensando nesse processo de reabilitação. Mas aí eu quero chamar a atenção, para finalizar, de um ponto muito importante, que esses suplementos, eles devem ser uma cereja do bolo. Eles não devem ser o foco principal, a não ser que a pessoa tenha muita condição para isso, quando se pensa no processo de reabilitação. O processo de reabilitação ele é extremamente caro. Muitas das vezes é um paciente idoso que vai sair e aí ele precisa de um médico, um nutricionista, muitas vezes, apesar da nossa amiga Kátia, fonoaudióloga, vai precisar de enfermeiro para ferida, vai precisar de fisioterapeuta. Então, assim, ter essas terapias, sobretudo no ambiente domiciliar, que muitas das vezes é a realidade dessas pessoas, é muito, muito, muito caro. E esses suplementos também não são baratos. Então, eles podem ser usados, contanto que toda a base seja ajustada antes. Então, estou conseguindo que o meu paciente coma bem? Não está atingindo a necessidade proteica. Beleza, qual minha primeira escolha? Talvez um whey protein. Porque aí eu garanto que ele está consumindo a quantidade de proteína adequada. Beleza.
ajustou tudo isso, está fazendo atividade física, consegue incrementar uma creatina? Para ser mais uma cereja, muitas vezes quando a gente junta essas três coisas, a gente consegue pagar 1, 2 profissionais, porque realmente é algo muito caro durante o mês. Então, não queiram, por favor, entupir seus pacientes de suplementos, porque eles podem sim ter um efeito benéfico, mas muitas das vezes a pessoa simplesmente não vai conseguir fazer aquilo, porque o bolso também pesa, tá? E para concluir, eu trouxe um fechamento geral, né? Então, a internação hospitalar, ela traz diferentes resultados, e esses resultados geralmente são maléficos, pensando em composição corporal e reabilitação. O consumo alimentar, ele tem, então isso também reflete no consumo proteico, que reflete também numa difícil recuperação, reabilitação, mas além das proteínas, a gente também precisa olhar para o consumo energético de forma geral. E a utilização de suplementos como creatina, whey e HMB, ela é válido pensando na recuperação, na manutenção e no estímulo à síntese de massa muscular, mas como eu falei para vocês, eles devem ser uma cereja do bolo e não um foco principal. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado.